Graça e paz, meus amados irmãos. É uma alegria estar aqui mais uma vez com a missão de compartilhar a palavra do Senhor. E nessa noite eu estou trazendo um tema sobre a maturidade cristã. Deus, Ele tem planos para todos nós que somos os seus filhos, e entre esses planos é de fazer com que todos aqueles que nasceram espiritualmente nele cresçam em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo Jesus. Assim como os nossos filhos nasceram um dia e estão em pleno desenvolvimento físico, Deus espera que todos nós em Cristo Jesus cresçamos também. E nesta noite eu estarei compartilhando com os irmãos esse tema sobre maturidade, baseando-me em Filipenses capítulo 2, versos 12 ao verso 16. Filipenses capítulo 2, leremos do verso 12 ao verso 16. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola quando estava preso por volta do ano 61 a 63 depois de Cristo, e ele escreve essa carta com o intuito de encorajar os irmãos da cidade de Filipos, cidade que ele conheceu na sua segunda viagem missionária, e lá ele teve uma experiência de afeto por aqueles irmãos muito grande. Esses irmãos, depois que conheceram o apóstolo Paulo, passaram a investir no seu ministério, e fez isso até quando ele estava também preso. E uma das tônicas desta epístola é a gratidão com a qual Paulo se dirige àqueles irmãos, e também a direcionar, orientar aqueles irmãos a buscarem a centralidade da pessoa e o poder de Cristo para a sua vida cotidiana. Leremos esses versos a partir do verso 12 do capítulo 2. Acompanhem comigo, por favor, a leitura. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos. Paulo recomenda àqueles irmãos que desenvolvessem a sua salvação. Essa declaração do apóstolo Paulo não está falando sobre uma salvação que é alcançada mediante conhecimento, uma salvação que é alcançada mediante um esforço humano, como se a salvação fosse um objeto de recompensa do esforço humano. Paulo está tratando aqui a respeito da maturidade cristã, do desenvolvimento da nossa fé e as suas implicações para a nossa vida cotidiana. E a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: o que te vem à mente quando essa palavra maturidade lhe é dita, quando essa palavra maturidade é ouvida? O que caracteriza a maturidade? Há em nosso contexto secular diversos conceitos acerca da maturidade. Um dos conceitos que nós temos a respeito da maturidade é a autonomia. Muitos pensam que quando eles saem da dependência dos seus pais, eles automaticamente estão se tornando pessoas maduras, porque eles já são capazes de conduzir as suas próprias vidas. Outros vão dizer que maturidade está relacionada com a formação acadêmica. Então os filhos ficam debaixo da tutela dos pais, e depois que eles concluem um curso superior, eles então já estão no estado de maturidade. É a partir daí então, segundo um desses conceitos seculares acerca de maturidade, é que o homem alcança sua maturidade. Outros vão dizer: não,
maturidade tem a ver com casamento. Até quando você se casa, você é um menino, um adolescente, um jovem que ainda não sabe muito bem o que quer da vida. Mas a partir do momento que você se casa, então você passa a ter uma responsabilidade maior, e isso faz de você uma pessoa madura. Outros vão dizer que não basta casar para se sentir maduro, é preciso ter filhos. E quando se tem filhos, quando se tem uma família completamente constituída, então aí sim, essa pessoa é considerada uma pessoa madura. Por fim, este talvez seja um dos conceitos mais populares que nós temos acerca da maturidade. É quando nós chegamos na chamada, literalmente, melhor idade. Porque já se passaram diversas experiências. E depois de terem sido provados por cada uma dessas experiências, os idosos, os velhos ou anciãos adquirem uma sabedoria que faz deles alguém realmente muito madura. Uma pessoa madura, que sabe o que quer da vida, segura em si mesmo. Mas do ponto de vista bíblico, o conceito de maturidade não passa por esses critérios. O dicionário nosso, secular, diz que maturidade é um estado, condição no estágio adulto, condição de plenitude no saber ou habilidade adquirida. Também, período da vida compreendido entre a juventude e a velhice. Esse é o conceito secular que nós temos, conceito este que nós não negamos ser também um conceito que tem relação sim com o estado de maturidade, mas do ponto de vista bíblico, maturidade tem outro conceito, e é sobre esse conceito que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. O apóstolo Paulo faz a seguinte declaração no verso 12: assim, pois, quando ele começa esse texto dizendo assim, pois, significa que ele está fazendo conexão que ele vai dizer agora, está em conexão com o que ele disse anteriormente. Ele disse, assim pois, e ele finaliza com esta afirmação: desenvolvei a vossa salvação. É uma afirmação categórica, é uma afirmação muito forte. Desenvolvei a vossa salvação. O que Paulo está querendo dizer a partir desse momento? Veja só, ele diz, completando aí o verso 12, que o desenvolvimento da nossa salvação deve ser com temor. A palavra aqui é a palavra phobos, que poderia ser traduzido como medo, ou como um respeito muito profundo que invade a nossa alma por alguém. Também diz que o desenvolvimento da nossa salvação deve ser com tremor. A palavra que ele usa aqui é outra palavra, é a palavra tromos, que significa uma ansiedade vivida, experimentada ou sofrida diante de uma situação que nós nos sentimos incapazes de lidar. Esta ansiedade vem ao nosso coração, e a pergunta que poderíamos fazer é: por que ao desenvolver a salvação, Paulo está recomendando que devemos fazê-la com temor e tremor, com medo, com pavor, mas também com esta ansiedade que é fruto de um senso de incapacidade? A argumentação anterior a este texto nos ajuda a entender esta recomendação que ele faz àquela igreja. Veja bem, Paulo relaciona o desenvolvimento da salvação, ou a maturidade daquela igreja, com Cristo Jesus. A argumentação central do apóstolo Paulo neste texto é que o desenvolvimento da nossa maturidade, a definição da nossa maturidade, não depende da nossa autonomia, não depende da nossa formação acadêmica, não depende do fato de nós termos uma experiência conjugal, não depende do fato de nós termos filhos, e não está relacionada diretamente com o fato de nós estarmos avançados em idade.
Na argumentação do apóstolo Paulo, maturidade está relacionada com a semelhança com Cristo Jesus. É por isso que nós temos a experiência de ver recém-convertidos vivendo uma experiência de vida cristã que muitas vezes, nos faz passarmos por constrangimentos e até mesmo nos sentimos envergonhados pela maneira como eles expressam o calor da sua fé, a disposição de servir ao Senhor e a busca pelo caráter de Deus. Paulo está dizendo que esta busca deve ser com temor e tremor, porque é uma busca relacionada com o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Veja bem o que ele faz na sua argumentação anterior, a partir dos primeiros versos do capítulo 2 até o verso 11, que é o verso anterior ao texto que nós lemos. Ele compara Cristo ele apresenta Cristo fazendo algumas recomendações à igreja, olhando para a semelhança do caráter de Jesus Cristo. Primeiro ele diz, no verso 2: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Depois, no verso 6, em relação a Cristo, ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se referindo, claro, a Jesus. Paulo diz que aquela igreja deveria ter entre os irmãos um propósito comum, que eles fossem unidos, que eles andassem em direção ao mesmo objetivo, que eles tivessem o mesmo amor, que eles pensassem a mesma coisa e que eles estivessem caminhando assim como igreja que confessa o nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Jesus tinha um propósito comum com o Pai, e assim como Jesus tinha um propósito comum com o Pai, todos nós precisamos também ter um propósito comum diante daquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Paulo relaciona também o serviço altruísta no verso 3 com a pessoa de Jesus. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esta é uma das razões porque muitas vezes sofremos divisões nas nossas igrejas. Esta é uma das razões porque famílias são destruídas, casamentos são dissolvidos. Esta é uma das razões porque nós nos conformamos em viver uma relação superficial como igreja do Senhor Jesus, nos afastando da possibilidade de termos, muitas vezes, intimidade dos nossos relacionamentos. E esta razão é nós não considerarmos os outros como sendo superiores a nós mesmos. E quando nós nos consideramos superiores aos outros, nós humilhamos, nós difamamos, nós criticamos excessivamente e negativamente, críticas que muitas vezes não constroem, não edificam, pelo contrário, fazem entrar nos corações a ansiedade, a frustração, o desgosto, o desânimo. Muitas vezes nos consideramos superiores aos nossos irmãos, talvez por causa da nossa autonomia, talvez por causa do acúmulo dos nossos títulos acadêmicos, talvez porque nós já somos casados há muito tempo, e como posso ser orientado por alguém que está casado há menos tempo? Talvez porque já temos filhos, talvez porque já somos idosos, já avançamos em dias, e eu estou na condição de ensinar e jamais ser ensinado por qualquer pessoa. Paulo está dizendo que assim como nós vemos em Cristo, no verso 7 do capítulo 2, nós também devemos agir como igreja do Senhor. Jesus, olha a experiência dele no verso 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Antes a si mesmo se esvaziou.
sendo rei, sendo Deus, ele abriu mão de ser tratado como rei e assumiu a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se Cristo Jesus, o Filho de Deus, a terceira pessoa da Trindade, por meio do qual todas as coisas vieram a existir, assumiu a forma de servo, o que podemos esperar da igreja do Senhor? É que todos nós, à semelhança de Cristo, adotemos como estilo de vida o serviço altruísta, por considerar os outros superiores a nós mesmos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, no verso 4, que aquela igreja também deveria ter a experiência da abnegação, que é um sacrifício voluntário. Olha o que diz o verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esses irmãos da igreja de Filipos, antes de pensar em priorizar, em preservar, em proteger os seus próprios interesses, deveria pensar na coletividade da igreja. Uma igreja não avança se não andar em unidade. Nenhum ministério vai para frente, nenhuma empresa vai para frente, se cada um, segundo as suas próprias opiniões, segundo os seus próprios conceitos e convicções, assumir para si uma direção independente da coletividade. Paulo está dizendo que, como igreja de Jesus, assim como famílias que nós somos, devemos, antes de considerar os nossos próprios interesses, verificar como os nossos interesses afetarão os interesses dos outros, e desta forma andarmos em acordo, em harmonia. É exatamente isto que ele está dizendo no verso 1 do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. E uma das recomendações que ele faz é: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ele justifica essa recomendação, mais uma vez, olhando para a experiência de Jesus, aí no verso 8, não o verso 4, que está na projeção, mas no verso 8, quando ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus declarou aos seus discípulos pela primeira vez que ele haveria de ser sacrificado em Jerusalém, o apóstolo Pedro, naquela ocasião mais identificado como discípulo, ele manifestou uma intensa preocupação com Jesus, porque ele amava Jesus, e ele tinha preocupação com a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque ele não conseguia entender que a missão de Jesus era morrer e ressuscitar em favor da humanidade eleita na eternidade, pelo beneplácito de Deus. Ele não conseguia entender o porquê Jesus deveria passar por toda aquela humilhação e por todo aquele sacrifício dolorido que ele passou. A experiência de Jesus mostra que Jesus não teve em vista primeiro o seu próprio interesse. Ele era Deus, ele era Deus. Para Pedro era humilhante ver Jesus numa cruz, era humilhante ver o Filho de Deus sendo humilhado pelos romanos. E esse foi um dos motivos porque Pedro, na hora, no impulso, no ímpeto, ele recomendou: Senhor, poupa-te. E ele repreendeu um conceito que é satânico, ou seja, que é adversário, que é oposto, que é contrário à natureza do Messias. O Messias veio para abnegar, para se entregar em favor dos outros, não reivindicar os seus próprios interesses, os seus próprios direitos, mesmo que isso em muitas ocasiões significasse a perdição de todos aqueles que estavam buscando. Não,
Jesus veio para se entregar em favor de cada um de nós. E o apóstolo Paulo olha para esta humilhação de Jesus, humilhação calcada, fundamentada, pavimentada pela obediência ao Pai, obediência perseverante. Ele vai até a morte, e morte de cruz. Uma clara evidência ou ênfase do apóstolo Paulo quanto à humilhação que Jesus passou até o momento da sua morte. E Paulo olha para a experiência de Jesus, dirige-se agora à igreja dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como que nós podemos desenvolver a nossa salvação? Como nós podemos amadurecer na vida cristã? Olhando para o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o nosso paradigma, o objeto da nossa fé, o centro de toda a nossa confissão doutrinária. Jesus Cristo, o príncipe da paz, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Ele é a base das nossas confissões, das nossas doutrinas, mas Ele é também a base das nossas condutas. Maturidade está relacionada, maturidade cristã, do ponto de vista bíblico, está relacionada com a semelhança com Jesus. O crente maduro é o crente que se parece mais com Jesus. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. E essa busca é uma busca que, de fato, gera nos nossos corações muito medo, porque nós portamos, nós carregamos, nós refletimos, nós comunicamos o testemunho de Cristo na nossa própria conduta, no nosso procedimento, nas nossas palavras, nas nossas reações. Aliás, conhece-se muito mais as pessoas pelas suas reações do que pelas suas ações. Nós carregamos o testemunho de Cristo em nós, como igreja regenerada por Ele. E o nosso procedimento, tanto as nossas ações como as nossas reações, devem refletir o testemunho de Cristo. Isso gera nos nossos corações muito temor, mas também muito tremor, porque sabemos que sermos semelhantes a Cristo, pela obra do Espírito Santo em nós, não é uma tarefa simples e que depende inteiramente do nosso esforço, da nossa compreensão. É por isso que o apóstolo Paulo diz no verso 13: porque Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Deus influencia a nossa vontade e efetua o poder para cumpri-la. A busca da maturidade cristã depende da operação do Espírito Santo nos nossos corações, colocando nos nossos corações tanto a vontade de crescer à semelhança de Cristo, e de nos parecer com Cristo, e andar como Jesus andou, e agir como Jesus agia, como o próprio Deus opera em nós o poder para que alcancemos esse objetivo, esta vontade. A segunda e última argumentação que o apóstolo Paulo faz nesse texto encontra-se aí no verso 14, quando ele começa dizendo: fazei tudo sem murmurações e contendas. Que tudo é este que o apóstolo Paulo está se relacionando aqui? Tudo aquilo que ele havia acabado de recomendar à igreja: o propósito comum entre todos, o serviço altruísta e a abnegação, que é um sacrifício voluntário uns pelos outros. É a capacidade, é a disposição de considerar o outro mais importante que você mesmo, de atender a necessidade do outro, de interceder pelo outro, de servir ao outro. Fazei tudo isto sem murmurações e contendas. Por quê? Porque o fato de eu orar muito não faz de mim melhor do que ninguém. Porque o fato de eu dar dízimos regularmente não me faz melhor do que você, meu irmão e minha irmã.
Porque o fato de eu conhecer profundamente as Escrituras, ou pensar que eu conheço profundamente as Escrituras, não me faz melhor do que você no corpo de Cristo. O fato de eu estar envolvido com o trabalho missionário e sair pregando o Evangelho em todos os lugares aí que Deus tem me dado a oportunidade, não me faz melhor do que você. Não me faz melhor do que você, para que eu possa me comparar, ou para que eu possa comparar uns com os outros, e concluir quem é fraco, quem é forte, quem é bom, quem é ruim, quem é maduro, quem é imaturo, quem é confiável, quem não é confiável, quem é digno da minha confiança e da minha atenção, e quem não é digno porque me faz mal, porque perturba os meus interesses. Fazei tudo isto, segundo o apóstolo Paulo, sem murmurações e contendas. E o evangelista Lucas explica para nós um dos conceitos que permeiam a vida cristã: a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Isso deve gerar no nosso coração temor e tremor. Quais são as finalidades que ele declara? Primeiro, verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Ser irrepreensível é não ser passivo de ser advertido, ou melhor, de ser chamado a atenção, de ser disciplinado. Ser irrepreensível é viver um estilo de vida, é ter uma conduta que as pessoas vão pensar 10 vezes antes de chegar em você e de te chamar a atenção, porque a sua conduta já transmite sinceridade, ou seja, uma relação genuína com Cristo. Seus interesses jamais são colocados sob suspeita, suas motivações não são questionadas. Sabe por quê? Porque você está a cada dia mais se parecendo com Jesus, e ninguém poderia questionar o caráter de Jesus. Tamanha era a sua santidade e perfeição moral e também espiritual. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais nos tornamos irrepreensíveis, obedientes, abnegados, servos. Diante de tal testemunho, nós não nos vemos capazes de repreender seja quem for que faz parte da igreja do Senhor Jesus. Ser irrepreensível e sincero. Segunda finalidade, para que nos tornemos inculpáveis no meio de uma geração que ele descreve, que ele qualifica como sendo pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A segunda finalidade que o apóstolo Paulo declara-nos nesse texto, e também um resultado natural de quem busca se parecer com Cristo, mais do que ao irmão, mais do que ao pregador, mais do que um professor, mais do que um artista, mais do que a igreja A ou B, mas que busca se parecer com Cristo Jesus, é que esse indivíduo, este irmão, este crente, ele será encontrado inculpável quando está todo mundo falando mal um do outro, quando está todo mundo pervertendo o testemunho do outro, quando está todo mundo armando ciladas, manipulando opiniões e corrompendo as relações. Este que está buscando se parecer com Cristo será encontrado como inculpável. Ninguém poderá levantar um dia e dizer: este irmão fez isto e isto, porque o seu testemunho é semelhante ao testemunho de Jesus Cristo. E se nós queremos saber como devemos nos proceder diante dessa vida, precisamos olhar para o testemunho de Jesus
investigar a sua vida, suas reações, suas ações, como ele lidava com as opressões, como ele lidava com as críticas, como ele lidava com as oportunidades que ele tinha, o que se passava em seu coração e palavras quando ele encontrava pecadores e publicanos, como Jesus lidava com as necessidades dos outros. Quando mais nos parecemos com Cristo, mais justos nós nos tornamos. Mais justos nós nos tornamos. O mundo pode estar corrompido do tanto que for. O sistema filosófico do mundo pode estar corrompido do tanto que for. Mas você será como uma luz nas trevas, porque você se parece com o Senhor Jesus. O seu testemunho tem clara identificação com o testemunho de Jesus Cristo. Primeira finalidade, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros. Segunda finalidade, para que nos tornemos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E nesta caminhada, o apóstolo Paulo então recomenda no verso 16, concluindo a sua argumentação, que nós devemos proceder assim, preservando a palavra da vida. A palavra preservar aqui é uma palavra que nos faz entender alguém que está andando na mesma direção. Está andando na mesma direção. Ele não se desvia do caminho. Ele permanece no caminho, preservando a palavra da vida. Este é o ministério que Deus nos entregou como igreja. Maturidade está além da emancipação, da formação acadêmica, das experiências conjugais e familiares, e também está além da idade avançada. Maturidade cristã é medida pela semelhança de Cristo Jesus em seu caráter e serviço. E por fim, como conclusão desta mensagem, Paulo diz no texto 14 a 16, que maturidade ela é progressiva, por isso ele diz desenvolvei, há um desenvolvimento. Santificação na Bíblia ela é tanto posicional como progressiva. Todos aqueles que creem em Jesus e por ele foram salvos, já são santos, já estão separados como propriedade exclusiva de Deus. Mas a santidade na Bíblia também ela é progressiva. Todos nós sabemos que a partir do momento da nossa conversão, obra total e eficazmente do Espírito que aplica o sacrifício de Jesus, os efeitos do sacrifício de Jesus em nossa própria vida, inicia uma nova jornada de vida cristã, inicia uma nova caminhada na presença de Deus, porque santificação também é progressiva. Agora é o momento em que nós somos lapidados pelo Espírito Santo a nos abster de todas as formas de expressarmos, de sentirmos, de manifestarmos pecado na nossa própria vida. Desenvolver a salvação é um desafio que nós temos cotidianamente, não é uma experiência única em que nos relacionamos com Cristo e aí automaticamente já nos parecemos com Ele e já somos totalmente irrepreensíveis. Não, somos sim passivos à repreensão, somos sim passivos de correção, somos sim passivos de sermos reorientados pela palavra de Deus, claro, porque nós estamos num processo de santificação. Nesse sentido, a santificação ela é também progressiva, e esta santificação, à medida que nós caminhamos, à medida que nós desenvolvemos a nossa salvação, à medida que nós nos amadurecemos na relação com Deus, inevitavelmente os nossos relacionamentos interpessoais serão afetados. Na mesma medida que eu tenho comunhão com Cristo, eu percebo o nível de relacionamento que eu tenho com as pessoas. Você quer perceber quem está mal com Deus? Apenas observe como Ele lida com as pessoas, porque do ponto de vista teológico,
joanino do evangelista João. É impossível nessa lógica dizer amar a Deus a quem nós não vemos e não amarmos a Deus a quem nós não vemos e não amarmos aqueles que nós temos contato nos nossos relacionamentos. De modo que quanto mais eu amo a Deus, quanto mais tenho comunhão com Deus, quanto mais tenho respeito e consideração por Deus, inevitavelmente, do ponto de vista lógico e bíblico, os relacionamentos interpessoais sofrerão também os seus efeitos. Maturidade, do ponto de vista bíblico, tem a ver com a estatura do varão perfeito Jesus Cristo. É muito fácil nós compararmos a nossa igreja com as igrejas que existem na cidade e chegarmos à conclusão que nós estamos num patamar realmente privilegiado. É muito fácil eu me comparar com o meu irmão ou com a minha irmã, olhar para mim e dizer, eu até que não estou muito mal não, até que eu estou bem. Difícil é nos compararmos com Cristo, porque aí vamos perceber que todos nós dependemos desta obra que o apóstolo Paulo diz, que Deus é aquele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós dependemos do Senhor, nós carecemos da obra do Espírito Santo na nossa vida, para nos fazermos a cada dia mais humildes, abnegados, dispostos a priorizar o interesse do outro antes do meu, dispostos a sermos obedientes até as últimas consequências, assim como nós vemos também no testemunho de Jesus Cristo. O desejo de Deus e a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja e para todos que confessam o seu nome, é que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Que esta seja a sua súplica nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar?